Você se conhece? Você já aprendeu a fazer uma autoavaliação e identificar seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que você precisa melhorar? Você sabe qual é o seu biotipo? Você, mulher, sabe identificar se você é iniciante, intermediário ou avançado dentro do treinamento? E foi pensando nisso que eu trouxe essa semana inteira de aulas 100% online, 100% gratuita. E hoje a gente está aqui na terceira aula, vamos falar de avaliação e muito mais aqui dentro dessa aula, mas eu quero relembrar você que na aula 1 nós falamos sobre o treinamento, os erros mais comuns nos principais exercícios e, claro, como fazer da maneira correta. Já na aula 2, a gente falou sobre nutrição, sobre dieta e mostramos como é simples fazer uma dieta nutritiva, saborosa e ainda assim ter resultados. E hoje a gente vai aí, para a aula 3, como eu falei para vocês, falar de avaliação física. Vamos ajudar você a descobrir qual é o seu biotipo. Vamos falar também sobre o ciclo menstrual, se isso atrapalha no treinamento, se a mulher tem que treinar diferente quando está menstruada ou se não tem nada a ver com isso. Vamos falar também dos hormônios, o quanto e se eles afetam o nosso rendimento. Tudo isso na aula de hoje. E se você está chegando aqui agora, eu sou Ângela Borges, atleta profissional, sou profissional de educação física, estou há mais de 20 anos no meio fitness e foi isso que me possibilitou ajudar muitas mulheres pelo mundo inteiro. E é isso que eu quero fazer aqui hoje com você. Então, se você quer ter um ano de resultados em 90 dias, não perde nenhuma aula dessa semana. Fica aqui que eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Todos esses temas são muito importantes. E por isso, na aula de hoje, eu trouxe uma cientista, uma pesquisadora, a doutora Tatiane Faria. Eu que agradeço o convite, estou aqui também aprendendo muito com a Ângela, porque a gente tem ali uma dificuldade, às vezes, de conseguir colocar a ciência dentro da prática. E nessa situação aqui, eu acredito que a prática, ela impera além da ciência. Então a gente vai ver com vocês o que a gente pode fazer para que você se conheça, para que você possa entender como é seu biotipo, quais são as influências que os hormônios têm sobre a tua própria avaliação corporal, mas antes de tudo, né, Ângela, que as pessoas não fiquem reféns do biotipo que se forma. Você pode modificar isso com alimentação, com treinamento e com muita espera, né? E para deixar essa aula de hoje mais dinâmica e fazer com que vocês compreendam mais ainda a importância de tudo isso que a gente falou, eu trouxe aqui a Bruna e a Laís. E a gente vai fazer o que com elas, doutora? Vamos fazer uma avaliação e através delas ensinar a galera a fazer uma autoavaliação aí em casa. Isso. Vamos lá então? Vamos lá. Ó, a gente vai começar aqui então com a Laís, né? Laís tem 1,62 m. 1,62 m e vamos pesar ali para ver quanto que a Laís está pesando. 61,4. 61,4. A Laís já tomou café da manhã, já almoçou, já tomou água. Então sempre é bacana que vocês subam na balança antes de tomar o café da manhã, em jejum. Porque a gente vai ter uma comparação melhor, né, numa próxima avaliação com o peso tirado aí de manhã em jejum. Porque ele pode alterar muito aí durante o dia, né, doutora? Exatamente. Faz o primeiro xixi, antes de tomar o café, se pesa. Esse é o peso mais seguro que a gente tem. Né? Ó, a Laís tá aqui de short, biquíni. Vem um pouquinho mais pra cá, Laís. Vai ficar bem diferente. Aqui. Então, primeiro a gente vai aprender a fazer uma autoavaliação. Como é que você vai se autoavaliar, Laís? E aí vocês de casa também vão fazer isso. Através de foto ou vídeo, tá? Então, relaxado, a gente vai fazer uma foto de frente, né? Tenta não cobrir, não deixar a mão ficar na frente das pernas, deixa a mão bem pra lateral. Na postura que normalmente você fica. Então faz essa foto de frente, vira de perfil, levanta os braços um pouquinho para frente, de novo vai pedir para alguém, né, fazer uma foto para você, ok, vira de costas, tira o cabelo das costas, deixa as mãos do lado das pernas, isso, uma foto de costas e depois uma foto do outro perfil. Isso. Perfeito. Primeiro a gente faz isso, né, doutora? Isso. E aí como é que a aluna vai... Como é que a Laís vai fazer essa autoavaliação dela? Bom, tendo as fotos, você vai conseguir identificar. Agora vamos imaginar que você é a Laís e eu tá te avaliando aqui, tá? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, porque pra mim fica melhor. Ó, olhando a Laís aqui,
Laís, então qual é o teu objetivo? Ganhar massa magra. Então o objetivo da Laís é ganhar massa magra. E isso é muito importante, né, doutora? Porque se ela chegasse aqui e falasse, não, eu quero emagrecer, então ela teria que ter um olhar diferente do físico dela. Exatamente. Certo? Então ela quer ganhar massa magra. Laís, treina quanto tempo? Certo, 1 ano. 1 ano. Quanto tempo errado, vamos dizer assim? Uns 5 anos. Em 5 anos. Você se considera uma aluna avançada, intermediária? Iniciante para intermediária. Para intermediária. A Laís está falando que treinou faz 1 ano que ela treina de maneira correta e com orientação, certo? Então, olhando a Laís aqui, eu consigo ver que a gente precisa adicionar massa muscular em membros superiores, ombro, né? Olhando de frente ainda aqui. Ombro, reduzir essa linha de cintura, então, né, melhorar essa linha de cintura, baixar um pouquinho o percentual de gordura para evidenciar um pouco mais, né, o músculo do abdômen. O quadríceps da Laís, a gente vê que ela tem... O quadríceps da Laís, a gente vê que ela tem um volume, né, aqui de coxa, né? Exato. Mas aqui próximo, né, doutora? Próximo ao joelho, falta um pouquinho de vasto medial, de vasto lateral. Sim. Então, aqui já tá num volume bacana, mas a gente precisa melhorar o volume aqui de vasto medial e de vasto lateral. Mas para quem treina 1 ano, tá muito bom. O volume muscular, ele tá ali aparente, né? Vira de perfil, Laís? Isso. Aí a gente olhando aqui de perfil, o que eu consigo identificar aqui, né? Bom, melhorando a linha de cintura que a gente já comentou, né? A gente vai fazer o quê? Reduzir essa parte e deixar aqui o abdômen um pouquinho mais pra dentro, menos protuso, tá? Mas por isso que a gente falou aí dessa avaliação em jejum até, né? Exatamente. Porque como ela já fez algumas refeições durante o dia, isso também interfere, né? Acúmulo de água na região da cintura e também a gente tem as variações hormonais, né, Ângela, que acontecem ao longo do mês. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual que ela se encontra, é normal que a linha de cintura ela esteja um pouquinho mais larga. Isso, e daí nas medidas, nas pregas que vão ser feitas também, a gente pode ter uma avaliação. Por isso que é interessante você saber do seu ciclo menstrual. Que dia você menstruou, que dia que você ovulou, para que a gente tenha uma ideia do período que ela está inserida, certo. né? E doutora, falando nisso, que já é um assunto assim que as mulheres querem saber muito, me perguntam muito, eu sei que é uma pergunta frequente aí, esse ciclo menstrual, até onde ele pode prejudicar a uma pessoa que quer ganhar massa muscular ou uma pessoa que quer emagrecer? Então vamos lá, se eu tô no dia 1 da minha menstruação, é claro que ela vai estar mais retida, é claro que ela vai ter uma prega mais espessa, é normal ela chegar no espelho e ter uma avaliação subjetiva, né, inferiorizada de quem ela é. Então é só você se ver na TPM, né? Você vai na frente do espelho e se olha na TPM, você vai pensar que você tá 4, 5, 6 quilos a mais. Na verdade, aquilo é água. Então, quem está te avaliando precisa saber o período do ciclo menstrual que você se encontra. Então, lá na fase 1, que é a primeira parte do ciclo menstrual, onde você está ali menstruando 3, 4 dias, é normal essa retenção hídrica. E se a gente fosse avaliar aqui na balança, sabendo do peso prévio dela, 2 quilos talvez a mais a gente encontraria. E isso estaria dentro do normal. E isso pode, na verdade, desmotivar totalmente. A mulher, porque ela tá lá, não sabe que tá nessa fase de repente. Exatamente. Né? E aí ela vai fazer uma avaliação nesse dia, vai lá, o peso subiu. Pô, ela teve resultado, ela tá vendo que ela perdeu gordura, mas o peso subiu e ela tá se sentindo retida naquele dia. Exatamente. Isso pode desmotivar. Então teria um período ideal para a gente fazer a avaliação? Tem, Ângela, tem um período pré-ovulatório. Só que esse período pré-ovulatório ele não é tão simples de ser enxergado. A gente só sabe quando você está ovulando quando você menstrua. Porque é no dia 1 que vem a sua menstruação, aí você fica lá 3, as mais felizadas 3 dias menstruadas, mas tem pessoas que ficam 10 dias, 12 dias. Imagina essa avaliação toda sendo alterada, né? Mas no dia 1 você menstruou. 14 dias depois você conta o período pré-ovulatório, é onde você está ovulando. Aí você ovula, aí se você estiver gravidinha, ok, você está no período pós-ovulatório grávido, ou então não está grávida, começa tudo de novo. A melhor fase para a gente avaliar uma mulher que menstrua sem o auxílio de uma pílula anticoncepcional é nesse período pré-ovulatório, onde a gente está subindo ali o estrogênio, a progesterona está baixinha. Esses 2 hormônios são hormônios que aumentam a retenção do homem e da mulher também, mas a mulher é cíclico, né? É todo mês.
Então, no período antes da ovulação, seria o melhor período para a gente poder estar avaliando uma mulher. Que seria o que a gente estaria vendo ali no físico mais próximo da realidade. Isso, aí seria assim, menstruou, 7 dias depois da menstruação, mais ou menos, a gente já poderia fazer uma avaliação mais certa do que realmente essa composição. Mas isso só para aquela mulher que tem esse ciclo menstrual, né, que fica por 3 dias, ou aquela mulher que fica sangrando ali 7 dias, 10 dias, para essa é diferente? Por isso que quem está te avaliando precisa saber como você menstrua ao longo dos meses. Para ter uma ideia, uma mulher de 20 anos, ela já menstruou algumas vezes e ela deveria, pelo menos, conhecer como é essa ciclagem, né? Que dia que ela menstruou, que dia que ela ovulou, e aí então passar essa informação para o profissional, porque o profissional não tem como saber se você não falar isso para ele ou para ela, né? E aí tem que saber que dia que você menstruou a última vez, você lembra? Há uma semana atrás. Passou no teste, porque a maioria das mulheres não sabem o dia que elas menstruam. E, gente, olha só que legal. Se você é a pessoa que mais sabe sobre o seu corpo, você vai conhecer sobre o seu ciclo menstrual. Quando você está no período pré-ovulatório, quando é melhor fazer essa autoavaliação. Sabendo disso, vocês vão fazer uma autoavaliação mais coerente, né, doutora? Exatamente. E a gente está aqui mostrando justamente para essas mulheres como elas fazem essa autoavaliação. Então, essa informação, ela é muito útil. Porque, digamos que as meninas, né, as mulheres que vão fazer essa autoavaliação não tivessem esse conhecimento. Sim. Então, elas poderiam fazer essa avaliação num período ruim. Isso, e trazer para o treinamento uma frustração e uma avaliação errada de como elas estão, né? Porque a água, a gente tira essa água, né? Agora a gente tem que se preocupar com a quantidade de gordura e de músculo. E isso ao longo do ciclo menstrual a gente não tem variação, né? Então, se a porcentagem de gordura é X e a porcentagem de músculo é Y, a gente mantém isso ao longo do mês, né? A água já seria uma variável maior. E só sabemos disso, dessa variação de água, se a gente consegue controlar as datas certinhas do ciclo menstrual, né? Para que não fique algo subjetivo também. Isso mesmo. Laís, a gente estava ali de perfil, agora vamos virar aqui, né, de costas. Então a gente precisaria adicionar um pouco de musculatura aqui, né, doutora? Até para ela conseguir ficar com essa postura um pouquinho melhor, ter um músculo aqui que segurasse, né, mais as escápulas, enfim. E que desse também essa proporção mais afinada da linha de cintura. Olha que interessante, aqui a gente tem a dorsal da Laís, né? Digamos que a gente vai tirar toda essa gordurinha que está aqui. Para dar essa impressão de que a cintura ainda é mais fina, né? A gente precisaria desenvolver aqui a dorsal. Que aí ela teria um músculo, teria uma linha aqui, ó, como se fosse um V, né? Abrindo aqui, isso faria com que a cintura dela parecesse ser mais fina, né? E vai estar mais fina porque também ela vai tirar essa gordurinha ali, né? Dessa região que é uma região chatinha, né? Que incomoda a mulherada. As mulheres acumulam bastante gordura na região do tríceps, né? Na região das costas, mais que os homens. E essa região mesmo de cintura, de quadril e também essa região glúteo femoral, por causa do estrogênio, o hormônio conhecido como hormônio feminino, que de feminino não tem muita coisa. Os homens também produzem estrogênio, né? Mas essa gordura, ela se localiza nessas regiões por causa, principalmente do estrogênio, que nós temos ao longo do ciclo, altas concentrações. Tá, doutora, agora uma dúvida aí que as pessoas podem estar se perguntando, né, a mulherada aí. Para que serve esse tal do estrogênio se ele só... Qual é a vantagem de ter estrogênio no corpo? Esteticamente, ele nos dá a curvatura, né? Então a gente vê que mulheres que estão com pouca quantidade de estrogênio no corpo, elas são mulheres mais retas. Então o estrogênio faz realmente essa desproporção que então, faz tem uma parte boa do estrogênio. Totalmente, senão a gente seria reta. Tem mulheres que gostam de ser longilíneas, se parecerem mais altas e magras, né? Outras mulheres precisam dessa proporção entre membros superiores e inferiores. E aí onde entra o estrogênio para dar essa forma feminina. Isso. O estrogênio, ele aumenta a concentração e também ele é um hormônio chamado de sacietogênico. Olha que palavra difícil, mas eu vou explicar. Ele causa saciedade. Então, quando a mulher está com estrogênio baixo, ela sente mais fome. Então, assim, claro que a gente não tem que ter uma desproporção. Tendo ele nos seus níveis normais, a mulher só vai ter vantagem. Então, a gente não tem que inibir estrogênio, hipótese alguma. Então, o equilíbrio, até na questão hormonal, vai fazer diferença. Exatamente. E continuando aqui, né, olhando a Laís,
A gente precisa desenvolver com certeza glúteo, glúteo máximo, glúteo médio, né? Aqui a gente tem essa região aqui um pouquinho mais reta, como você falou, então adicionar um pouquinho, né, de musculatura aqui no glúteo médio, no glúteo máximo também, né? Com certeza, para que ele tenha um pouquinho mais de projeção e essa curvatura fique mais evidente. E aí onde entra às vezes o posterior, que a maioria esquece, né? E não dá tanta importância porque ele é um músculo que não é tão evidente, ou seja, tem que treinar muito para essa musculatura ficar mais evidente. Mas, gente, ele é muito, muito importante, por quê? Porque quando a gente tem um posterior inexistente ali praticamente, ele não dá aquele desenho pro glúteo que a gente tanto quer, tá? Ele fica, ou seja, aqui ó, imagina que a Laís tem um glúteo médio bacana, um glúteo máximo legal e não tem posterior. Sabe o que vai acontecer aqui? Acontece geralmente aquela sobrinha aqui embaixo. A bananinha. A tal da bananinha, porque tá tudo bem, a bananinha está relacionada também à gordura. Sim. Mas se eu não tiver, mesmo que tiver com percentual baixo e não tiver um posterior aqui para fazer essa divisão de posterior com glúteo, vai sempre parecer que eu tenho uma bananinha, uma dobrinha, uma sobrinha de pele que seja nessa região. Então aqui, olhando a Laís de costas, a gente precisa realmente treinar o corpo inteiro. Sim, e mulheres que usam anticoncepcional acumulam mais gordura nessa região e também água. Então você tem que conversar com o seu ginecologista, porque depende, o anticoncepcional, ele é feito para o quê? Para uma anticoncepção, certo? Para você não engravidar. Mas ele também pode ser um aliado no seu treinamento. Então, dependendo da mulher, dependendo do biotipo da mulher, dos objetivos dela, existem anticoncepcionais que não precisam ser usados. Você tem que indagar o seu médico, você tem que conversar com ele. Eu treino, eu faço capoeira, eu preciso de mais performance. E por que eu estou usando isso daqui que está me deixando mais retida, com mais disposição de gordura nessas regiões que eu tanto estou lutando? Então essa conversa com o médico, com o treinador, com o nutricionista é importante ser feita. Alinhar os seus objetivos com aquilo que você vem intervindo ao longo da sua vida, né? Ô, doutora, então, o que você está me dizendo aqui é que esse anticoncepcional, ele vai contra ao objetivo que eu quero relacionado à performance, né? Então esse anticoncepcional, ele vai entrar. E o que o meu corpo precisa fazer para combater esse anticoncepcional? Excelente pergunta. Na verdade, muitas mulheres começam a usar anticoncepcional sem auxílio médico. Você copia o anticoncepcional da prima, da amiga, chega no balcão de farmácia e fala do anticoncepcional da modinha. Anticoncepcional é um medicamento e, como um medicamento, ele deve ser prescrito para os seus objetivos. Se você já engravidou, se você não engravidou, se tem riscos relacionados à saúde ou não, se você treina ou não, existem muitos tipos de anticoncepcionais e aqueles que têm alta concentração de progesterona e estrogênio são aqueles que mais trazem prejuízo na composição corporal. Esses são os anticoncepcionais chamados de primeira geração, os mais antigos. A gente tem anticoncepcionais mais modernos, que têm baixa dosagem de hormônios. Mas mesmo estes que têm baixa concentração de hormônios, eles podem alterar a composição corporal. Eles podem trazer aumento da fome, eles podem trazer maior acúmulo de gordura, retenção hídrica, instabilidade de humor. Então, nós temos que conhecer quem é a pessoa, quem é o paciente, para aí então prescrever uma medicação. Como que o corpo pode combater a isso, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é levar essa expectativa para o médico e dizer, ó, eu estou treinando, não estou tendo resultado, minha dieta está alinhada, meu treino está alinhado, eu estou fazendo tudo conforme manda o figurino, mas a minha resposta não está vindo como deveria vir. Está lenta. Será que a metodologia contraceptiva não está bloqueando testosterona? Não está deixando essa mulher menos disposta para treinar ao longo do mês, ao longo da semana, e isso está influenciando? Você precisa falar com o seu médico sobre isso e não copiar, né, algumas metodologias que nós vemos muitas mulheres fazendo. Ou seja, chegar lá na farmácia, minha amiga toma, sei lá, vou usar um exemplo aqui. Não sei se é um anticoncepcional bom ou não, mas eu já usei. Diane 35. Todo mundo tomava na minha época, era só de tal do Diane 35, né? Doutora, antes da gente continuar, eu vou só chamar a Bruna pra gente já... Pode ficar, Laís. As duas aqui. A gente fez aqui, olhou, né, a Laís de perfil, de costas, de frente. Já vamos aproveitar para olhar a Bruna aqui. E aí, Laís, quantos anos você tem? Vou fazer 33. A Laís vai fazer 33 e você, Bruna? 27. 27. Já tem uma diferença aqui de idade também, né? Bruna, qual é que é a tua altura? 1,59. 1,59 e a Laís tinha? 1,62. 1,62, um pouquinho mais alto. Vamos pesar, Bruna?
57,7. 57,7 para 1,58 m. 59. 59. Calma, não diminui, né, Bruna? Ou se faz, né? E a Bruna tem, a Laís, 62, 61 e 400. Okay. Se elas me falassem só do peso, sem eu ver elas, eu estaria falando que tá bacana. Sim. Né? Sem olhar o IMC, esse peso e essa altura. Peso dividido por altura ao quadrado, coloca você naquela faixa de magros, né? Normais. Doutora, já que você falou isso, muito importante, vamos aproveitar que as meninas estão aqui. O que é o IMC? Qual é a importância de saber o IMC para ter resultado, para ter performance? Sim, para quem treina não serve para muita coisa. O IMC é uma medida que nós fazemos matemática, onde a gente pega ali o peso da pessoa, dessa mulher, e divide pela altura ao quadrado. E aí a gente vai classificar essa mulher em eutrófica, que seria peso normal, baixo peso, ou ela está no sobrepeso ou obesidade. Para que essas medidas são importantes? Para questões relacionadas com a saúde, com a doença. E essas medidas de IMC, elas são feitas com base de uma comparação da população. Pra gente colocar quem tá magro, quem não tá, quem tá desnutrido, quem não tá. Eu perguntei isso pra você, Tati, porque muita gente vê assim, meu IMC é de tanto, meu IMC é de tanto, como se isso fosse algo muito relevante, fosse fazer diferença ali na performance. Então, na performance, não, mas já na saúde, sim. Sim. Né? E aí a gente faz além do IMC, a gente tem outras medidas para ver também se a saúde tá comprometida ou não. Bem lembrado. Só voltando ao IMC, quando nós pegamos uma pessoa, uma mulher neste caso, que tem mais massa muscular, como são as duas, né? Tá treinando há um ano, quanto tempo, Bruna? 10 anos. 10 anos. Então a gente vê massa muscular, né? Se a gente pesa aqui na balança, que deu 57 alguma coisa, tem uma proporção grande de músculo. Então você vai pesar a Bruna, ela tá mais pesada, mais de massa magra. Então é injusto colocar a Bruna numa faixa de sobrepeso, de obesidade. Não é, ela está magra, visivelmente magra. Então o IMC, para quem treina, não serve muito. Para as questões relacionadas à saúde, sim, e a Ângela muito bem lembrou que a relação da cintura e do quadril, que você tem que se preocupar muito, é importante. Tudo bem que quem treina glúteo, quem treina coxa, vai ter essa região aqui, né, mais avantajada, hipertrofiada, e vai dar lá na fita métrica um valor maior, né? E aí, se a gente for medir a cintura aqui com o quadril e fizer a divisão, você tem que ter ali abaixo de 0,8 para não ter risco de doenças cardiovasculares. Por que isso? A região central é uma região que a gente acumula bastante gordura, e essa gordura visceral, o que é visceral? É entre as vísceras. E isso é muito preocupante porque aumenta a sua pressão arterial, isso traz distúrbios como diabetes, né, relacionados com a glicemia. Então é sim um preditivo de saúde também. Então a mulher, ela precisa ter essa relação cintura-quadril abaixo de 0,8. Mas aí, Ângela, você, por exemplo, se a gente for fazer a medida do glúteo da Ângela em relação à cintura, não preciso nem falar, né, quanto que deve dar. Então, se você for avaliar num atleta, também essa medida já cai por terra. Então, são valores interessantes, principalmente para quem está começando a treinar, que chega mais gordinha na academia, né? Essa relação do quadril com a cintura é importante, sim, para a gente saber se você está saudável ou não. Aí a estética, depois a gente vai cuidar disso também. Vamos para a Bruna agora, a gente vai fazer a avaliação da Bruna, né? Então a mesma coisa que vocês, que a Laís fez ali com as fotos, tá? A Bruna vai fazer também foto de frente, de perfil, de costas, para ela conseguir avaliar, né? Olhar para o físico dela ali através das fotos e identificar se ela precisa treinar mais, por exemplo, o glúteo, mais o quadríceps, se ela tem alguma desproporção, para ela conseguir direcionar o treino dela e a alimentação dela a partir desta avaliação, né? Então a Bruna já fez aí essas fotos, vamos lá só tentar identificar aqui, Bruna, pode ficar de frente. Em função do tempo de treino, né, que é maior do que a Laís, já treina... é esperado que haja mais desenvolvimento, né? A Bruna comentou aqui com a gente que já treina há uns 10 anos, né, Bruna? Mais certo, assim mesmo, e focada uns 2 anos, né? Então, ó, olhando a Bruna, assim, eu percebo, bom, primeiro a gente tem um ombro, né, doutora, um pouquinho mais caído que o outro, pode ser só pela postura mesmo. Escoliose? É. Okay. Então já, e ainda assim você faz capoeira também, né, Bruna? Eu vejo você dando uns mortais lá e também não sente dor com nada no exercício. Então acaba que o corpo também adapta, né, a essa patologia. Olhando a Bruna, que ela já tem um desenho de ombro, né? Já sai ali um ombro um pouquinho mais trabalhado, então tem um pouquinho mais de musculatura.
uma linha de cintura que, em relação ao quadril dela, né, a linha de cintura tá já mais tá afinada, mais né? afinada, até porque ela tem um pouquinho mais de volume aqui, né, no quadril e no próprio quadríceps, olhando de frente aqui. E isso é muito interessante, Ângela, porque se a gente for medir de repente a cintura das duas, pode até dar um número muito parecido, mas como aqui a gente tem a Bruna desenvolvendo um pouco mais de quadril, essa relação. Exatamente, que precisa Então, ser às vezes a observado. pessoa pode até perguntar, eu tenho muita gordura, se eu só secar essa gordura, o que vai acontecer? Às vezes o que vai acontecer é que a pessoa vai ficar só sequinha e quadrada, né? Tirando, se a gente retirar só a gordura, por exemplo. Números são números. Números são, mas pensando na mulher, né, no corpo feminino, eu sempre gosto de imaginar o corpo assim como um X, né? Onde ele vai ter uma cintura, ombros marcados, um quadril acompanhando aqui o ombro e uma cintura mais fina que vai dar esse porte assim um pouco mais atlético também e uma proporção melhor, né, de membros superiores com membros inferiores. Sim. Então a Bruna, tira um pouquinho a mão aqui, Bruna. Isso. Assim. A gente tem um quadríceps, né, na parte mais alta do quadríceps com bastante volume, mas eu percebo também que quando ele vai aproximando do joelho, ele também vai diminuindo. Sim. Né? E só que uma coisa interessante tanto da Bruna quanto da Laís quanto da Bruna, que é uma musculatura alongada. Exato. Porque é comum a gente ver, por exemplo, mulheres onde o quadríceps ele termina uma distância muito alta aqui do joelho. Tá? E isso dá aquela impressão, né, doutora, de que a coxa ela é muito grande aqui na região medial, mas ela vai afinando. E aí fica aquela distância do músculo com o joelho. E as duas não, elas têm um músculo alongado. Isso é um fator, pode ser genético, mas também até por conta de flexibilidade, mobilidade. Como as duas praticam aí capoeira, isso pode influenciar também, né, para ter essa musculatura mais alongada. Verdade. E são parecidas se você olhar, né? Um pouco mais de volume aqui, mas quando você olha para a forma é parecida, Exatamente. Né? Pode virar de perfil, Bruna? Olhando aqui a Bruna de perfil, eu percebo que ela tem um volume de glúteo máximo, né? Já uma projeção do quadril, né? Do glúteo para trás, mas ainda precisaria adicionar um pouquinho de glúteo médio. Por quê? Porque adicionando o glúteo médio aqui, o que a gente vai fazer? Né? Por isso é importante a gente trabalhar toda a musculatura. Quanto mais eu conseguir adicionar glúteo médio aqui, o que vai acontecer aqui com a Bruna? O bumbum vai subir. Porque a gente vê muito o que, doutora? Um glúteo máximo desenvolvido, só que aí, quando vai botar uma calça jeans, por exemplo, parece que o bumbum tá achatado. Exato, porque caído. Ele só tem um volume, parecendo caído. E tem volume, né? E tem volume. Mas o que falta aqui? Falta o glúteo médio para fazer com que esse glúteo fique mais alto. O famoso aí bumbum na nuca que a mulherada fala. E é muito interessante porque nós mulheres, como a gente acumula gordura nessa região e é onde a gente prioriza, esse raciocínio que a Ângela está fazendo com vocês é excelente. Porque os meninos, vamos pegar os meninos, eles querem desenvolver membros superiores. Eles também vão ter uma percentagem de gordura X ali dentro desse biotipo, né? Mas essa região superior dos homens, eles acumulam menos gordura e eles treinam mais. Então a evidência muscular aparece mais. A gente se engana um pouco mais, porque a gente confunde a gordura com o volume. E aí só os anos de treinamento, também uma avaliação corporal completa que vai te dar essa visão, né? Aqui tem músculo, calma, gordura saindo, o músculo vai ficar aparente. Exatamente. E quanto mais aparente esse músculo, maior a definição e mais você vai perceber que não é que você diminuiu, você tirou a gordura de cima, né? E essa é uma fase. Exato. E dependendo do seu biotipo, você pode ter uma dificuldade maior de ganhar massa magra ou uma facilidade de ganhar massa magra, né? Então, nós temos 3 tipos de biotipos. Isso que eu ia te perguntar, doutora. Explica aí pra gente esses 3 tipos. E agora tem até uma mistura de biotipos. É uma mistura. Fala isso pra gente, pra ficar bem claro aqui pras meninas. Tem isso. Nós, homens e mulheres, tá? Nós temos 3 tipos de biotipos normais, assim, básicos e clássicos. O biotipo endomorfo, que significa que é o indivíduo que tem mais facilidade de ganho de gordura. O indivíduo mesomorfo, que é aquele indivíduo, né, aquela mulher que consegue desenvolver mais facilmente massa magra, é aquela mulher que você olha assim, ela é mais atlética. Vamos colocar ali como exemplo, vamos sair do esporte, né? Cláudia Raia, assim. Você vê que ela é grande, mas ela tem músculo, né? Ela é densa. Ela é densa. E quando você pega uma mulher, por exemplo, que é ectomorfa, que tem mais dificuldade de ganho de massa magra. As modelos. A Ângela, quando começou o treinamento, que falou era magra, com uma dificuldade de ganho de massa
muscular, né? Então, basicamente, a gente tem esses 3 biotipos. É claro que o treinamento vai ter que ser diferente para cada um destes corpos, né? E também vai depender do objetivo, né, Ângela? Porque assim, se ela é ectomorfa, ou seja, magra, e é uma modelo, ela não vai querer massa muscular. Então, tudo aí vai depender do objetivo. E assim, o que a gente quer deixar muito claro aqui é que não importa se você nasceu aí magrinha, né? Como eu era, por exemplo, eu era muito, muito magra, eu consegui mudar o meu biotipo. Sim. Hoje, doutora, eu sou o quê? Hoje você já é uma mesomorfa, né? Porque então, ela tem uma proporção entre superior e inferior. A mesomorfa ganha gordura, mas tem uma facilidade de ganho de massa muscular. Exatamente. Mas ninguém sabe os anos atrás, né, Angela? Exatamente. Mas o que a gente quer falar aqui com isso é que você pode mudar o seu biotipo. Então o biotipo ele não deve ser uma desculpa para a pessoa ser magra pro resto da vida ou para a pessoa ter sobrepeso aí pro resto da vida. E ainda mais que hoje, em função de toda essa mistura de raça, né? Em função também das nossas escolhas, da nossa alimentação, do nosso sedentarismo, nós estamos ganhando gordura com mais facilidade. Então é muito comum a gente classificar as mulheres do mundo inteiro, tá? Mais como endomorfas, que são as que mais acumulam gordura, do que mais facilidade de ganho de massa magra ou com menos dificuldade. Tanto que agora, se você for pegar aqui na ciência algumas definições, a gente não tem mais perfis isolados. A gente tem uma menina que é endomorfa, ou seja, ganhou mais gordura, mas também faz músculo. Você pode ter uma ectomorfa que consiga também ganhar gordura, né? Porque ela é longilínea, que ela não acumule gordura. E é por isso então que a gente vê tanta gente magra com aquela gordurinha na região do abdômen? Exatamente. Então, não posso dizer que ela não sabe ganhar gordura. Ela sabe, mas ela continua o quê? A falsa magra. Então, essas terminologias são interessantes. A gente consegue sair de um zero, né? Projetar um treino, projetar uma dieta, mas a gente pode adaptar de acordo com a sua intenção. Voltando ao que a gente disse. Não é porque você é ectomorfa, que não ganha muito massa magra, que você é uma desabonada. Não, mulheres que, dançarinas, bailarinas, elas vão lutar para serem ectomorfas e muitas delas não são, né? Então, o biotipo você modifica através do treinamento e a musculação. É interessante que eu peguei um artigo essa semana ainda e onde dizia que a modificação do biotipo ele acontece de uma maneira muito mais expoente quando a gente está fazendo musculação. É o melhor tipo de treino que você pode ter para mudar a sua composição, o seu biotipo. Então, gente, dito isso, né? Se você não frequenta academia, se você ainda não começou a treinar, agora é a hora. Não deixa mais para depois, porque senão o tempo vai passar, né, doutora? Exato. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai poder ter escolhido mudar agora ou você vai estar lá reclamando que está igual, do mesmo jeito. Então, gente, a idade vai passando, o tempo vai passando, vai ficando mais difícil de ganhar massa magra, não é desculpa, a gente consegue. Eu fui atleta aos 34 anos de idade. Verdade, então, nerd de laboratório, só comia porcaria, nunca tinha entrado numa academia e aos 34 para 35 anos de idade eu consegui modificar meu corpo. Então, não é desculpa. Tati, você falou um negócio muito importante aqui que é o fator da idade. Eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui que também é muito frequente, né? A gente tem a Bruna com 33, isso, a Bruna com 27. A gente tem a Bruna com 27 anos e a Laís com 33 anos. As duas são muito jovens ainda. Por favor. Mas vamos dizer assim que a Laís já estivesse lá nos seus 40 anos, né, para mais subindo ali. A Laís conseguiria colocar esse físico, trazer um físico ainda condicionado, trazer um físico com ganhar massa muscular mesmo com essa idade? Consegue, Ângela, consegue. Se ela alinhar realmente os objetivos dela com a realidade, isso é super possível, porque o que acontece? Nessa idade, a nossa taxa metabólica, ela baixa. Isso a gente faz um cálculo anual que a gente pede ali de 100 quilocalorias ao longo de cada ano, né? Então vai ficando mais difícil de emagrecer. E também vai ficando mais difícil de ganhar massa magra. E é uma conta bem chata de se fazer. Chata. Mas não é impossível. Se você consegue alinhar o seu treinamento, se você consegue alinhar a sua dieta e o seu descanso em função desses objetivos, você consegue sim. Aí você tem que traçar também aonde que você quer chegar. Né? Temos mulheres hoje com 60 anos que você olha na academia e você diz assim, gente, o que é isso? Muito. Estão melhores do que muitas mulheres de 20 anos. Isso é uma coisa que eu até queria comentar contigo, né? Com o pessoal aí que está assistindo, com a mulherada que está assistindo, que hoje a gente tem muitas mulheres com mais idade, com um corpo muito melhor do que as novinhas, assim, né? Até porque
pessoa tem lá 18, 20 anos, ela não está preocupada com o físico daqui a 10 anos, por exemplo. Ela tá lá bonitinha, já, né, com uma genética bacana. Então essa menina tá lá hoje mais preocupada com a festa, enfim, com, né, vários fatores ali da vida social, estudo e tudo mais. E aí quando ela chega lá nos 30, que o negócio já começa dos 30, pelo menos pra mim foi assim, quando virou a chave dos 30 ali, eu comecei, nossa, mas antes eu emagrecia em uma semana. Mais facilidade. E agora eu tô tendo que levar 3 semanas para emagrecer. O que tá acontecendo, né? Para ter o mesmo resultado. E aí eu também queria te perguntar, aí pensando nessas mulheres, né? Com um pouquinho mais de idade, né? Lembrando que, gente, hoje a gente, por conta de alimentação saudável, né? Desse estilo de vida saudável, exercício físico, as pessoas estão vivendo muito mais. E melhor, né? E melhor. Elas querem estar melhor, né? Então pensa assim, 40 anos. Digamos que a pessoa viva 100 anos. Nossa, olha quanto tempo que tem ainda para conquistar tudo o que quiser, inclusive aquele corpo dos sonhos. E aí eu queria te perguntar, doutora, qual é o momento que essa mulher, por exemplo, ela deve procurar, por exemplo, um médico para acompanhar, fazer esse acompanhamento hormonal? Já que você falou que é mais difícil de ganhar massa muscular, é mais difícil de perder gordura, né? Ela já está treinando, ela já faz a dieta dela certinho, ela tem um descanso bom. Quando é que ela deve, por exemplo, ir num médico para ter esse acompanhamento, para ver se precisa repor hormônio ou não? Porque isso é importante, né, doutora? Isso é importante. Vamos supor que as duas... vamos pegar a Laís, que tem 33, né, Laís? Ela decidiu começar a treinar agora. Seria interessante ela já estar num ginecologista, fazendo as suas dosagens hormonais, para saber como é que está estrogênio, progesterona, testosterona, e outros hormônios que também, insulina, tudo que deposita gordura ali nessas regiões que a gente já falou. Então ela tem uma ideia de como ela está hormonalmente, é muito interessante, porque se tiver faltando estrogênio, se tiver faltando testosterona, se tiver faltando progesterona, a gente modula, a gente repõe. E as mulheres são diferentes dos homens, né? As nossas necessidades hormonais são muito diferentes dos homens. Embora nós tenhamos os mesmos tipos de hormônios, nós mulheres precisamos de mais tipos A, B, C de hormônios do que os homens, né? Então vamos fazer um check-up e vamos ver que tá tudo ok, linha hormonal super bem considerada, bem organizada. Ela precisa estar diante de um treinador, né, de uma treinadora, de um profissional, eu quero dizer, que possa estar alinhando também esses objetivos. Começar a treinar sozinha é possível? Claro que é possível, não há desculpas para isso, né? Mas quando você tem pelo menos avaliações, né, mais esporádicas do seu treinamento, você vai conseguir aproveitar melhor o seu treino e vai conseguir ter resultados maiores. Ou seja, ter esse treinamento mais direcionado. Não chegar na academia e ir lá fazendo de qualquer jeito. Exato. Né? Então ter aí uma orientação de treino, uma periodização de treino. As lesões são mais comuns, né? Os hormônios baixam um pouquinho mais, e é importante fazer isso. Mas, de novo, né? Alinhar a expectativa. Né? Não querer o mesmo corpo dos 20 anos. Eu dispenso meu corpo de 20 anos. Eu preferi o dos 34, 35. Então eu estive muito melhor aos 35 anos do que eu estava anteriormente. Então é tudo uma questão de... Eu mesmo, se eu olhar minhas fotos de 20, Jesus, eu prefiro com certeza depois dos 30. Aí com certeza eu digo que foi o melhor físico que eu consegui. Mas ainda, doutora, um pouquinho além, assim. Digamos que a mulher foi lá, fez os exames, né? A Laís foi lá, fez os exames todos e constatou que a testosterona dela, a que ela produz, já está baixa. Teria como repor isso ainda de uma maneira natural? O natural, ele engana um pouco a gente, porque essa é a terminologia que as pessoas usam na internet mesmo, e alguns médicos também, infelizmente, né? O natural significa que seria uma testosterona que cause menos mal a essa mulher ou a esse homem, né? Que no caso é mulher. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, mulher com baixa testosterona, a gente nem sempre diagnostica no exame. Então você vai fazer os valores lá dos exames laboratoriais, ela vai estar lá entre 25 e 90, 100 nanogramas por decilitro, se ela treina bem, se ela estiver treinando bem. Aí eu falei de 25 a 100, é o normal. Mas, por exemplo, ela está no 40 e não está se sentindo bem. Se você for olhar para os valores do laboratório, 25, 100, tô no 40, tô no meio, tá tudo certo. Não, ela tem fadiga, ela tem dificuldade de ganho de massa muscular. Ela não tem libido. Claro que o libido de mulher não se faz só com testosterona. Se faz com estrogênio, com carinho, com afeto. Então a mulher tem uma libido muito mais complexa do que o homem tem, né? Então, a pergunta da Ângela é, preciso repor testosterona? Depende.
Se os valores laboratoriais estiverem baixos e ela tiver queixa de baixa testosterona, o médico pode estar sim intervindo no uso dessa medicação. Se ela está com os valores normais de testosterona e ela também tem queixa, o médico pode intervir e aumentar esses valores e dar para ela algum tipo de formulação. Quando tu falas natural, eu entendo o que tu queres falar. Seria uma testosterona que seja mais idêntica ao que a gente produz, né? Isso, ou até mesmo algum manipulado, ou tríbulos terrestres. As pessoas, eu já escutei muito falar sobre o tríbulos, né? Ele realmente seria uma maneira mais natural de aumentar aí a testosterona? Então, o tríbulos, a gente já sabe que aumentar a testosterona, já foi dito que aumentava a testosterona. A gente tem artigos que diz isso, mas esses artigos, eles caíram por terra. O que a gente sabe do tríbulos é que ele aumenta a libido. Então, isso é uma questão bem importante. Maca peruana seria uma estratégia interessante para a gente estar aumentando testosterona. Long Jack também seria uma questão interessante. Mas eu preciso ser honesta com vocês. A quantidade de testosterona que se aumenta, às vezes não é a que você quer mais. E aí não tem por que não recorrer a um recurso ergogênico farmacológico, né, no caso de um medicamento. O que vai ser avaliado? Os riscos, né? Os riscos vão ser avaliados. Você tem alguma predisposição genética, alguma alteração? É disso que você está precisando? Você está treinando? Você está comendo direito? Exatamente. Às vezes a pessoa está com uma instabilidade no casamento. Você falou agora um ponto-chave. O ponto-chave. Que é, a pessoa não está treinando direito e não está se alimentando direito. E quer testosterona. E quer aumentar, quer fazer assim, né? Quer fazer o uso aí do ergogênico nesse momento. Gente, isso é uma furada. Uma furada. Primeiro você precisa treinar, usar tudo o que o teu corpo tem para te oferecer, fazer a dieta. Isso não é fazer dieta por 3, 4, 6 meses, não. Você fazer, né, esse processo do treinamento, da dieta, por pelo menos aí 1 ano ou mais. Mais, né? Pensando numa mulher mais velha ainda, né? Lógico, quase menos dos 30 anos, antes dos 30 anos, vocês nem falam com a gente, né? Antes dos 30, a gente, dieta, treino, descanso. Resolvem. É que a gente não tem essa ideia. Isso resolve. Quando a testosterona entra no time errado, você só tem prejuízo. Não pense que ao entregar mais testosterona, ela vai produzir mais músculos. Ela tem que treinar, ela tem que dormir, ela tem que se alimentar corretamente. A forma natural parece papo de vovozinha. Durma direito, coma direito, treine direito. A ciência mostra isso, que o descanso, o treinamento e a dieta são os pontos chaves. Quando a testosterona entra, aí é só alegria. Por quê? Porque tudo aquilo que foi feito basicamente tem estrutura. Se não é, perda de cabelo. Isso que eu ia te falar agora, Tati. Entrou a testosterona, falar, beleza, consegui desenvolver, né, minha musculatura, eu tô mais forte, me sentindo mais melhor aí para treinar, para fazer tudo, mas ainda assim é algo de fora que tá entrando. Isso. Né? E quais são os riscos, os efeitos colaterais para nós mulheres? Digamos assim, São fazendo muitos. isso com acompanhamento, beleza, mas para aquelas que não vão fazer isso com acompanhamento, que vão lá na academia escutar a amiga que já fez e tal, né? Então qual é o risco de usar esses recursos aí sem ter um acompanhamento médico? Esteroides anabolizantes são esteroides anabolizantes androgênicos. É um nome composto ali, né? Tatiane Faria da Costa. Um nome composto. Então não tem como uma droga ser só anabólica e não ser androgênica. O que é androgênico? É uma caracterização que você vai ter muito relacionada com um organismo masculino. Os homens desenvolvem essa voz mais grossa porque eles têm vários receptores de testosterona nas cordas vocais. Essas testosteronas se ligam ali e desenvolvem um timbre mais grosso. Os homens desenvolvem um pênis por causa da testosterona. Se você usar uma quantidade de testosterona acima do que é devido, você pode desenvolver seu clitóris, que seria uma espécie de micropênis, além de ter um alargamento das suas cordas vocais. Queda de cabelo, porque a gente começa a ter um padrão de disposição de cabelo parecido com o dos homens. Os homens não têm mais entradas aqui nessa região da franja, a mulher já é mais franjuda, algumas não, né? Mas as mulheres, elas têm mais franja, por quê? Essa região do couro cabeludo é uma região que deposita menos receptores androgênicos do que seria para o homem. Você começa a ter características semelhantes ao homem. E como a gente está falando de biotipo, Ângela, e de composição corporal, me lembro de uma coisa muito interessante ser dita. A mulher que usa muita testosterona, às vezes ela fica o quê?
pescoço mais alargado, a face mais estendida, ela começa, dependendo de como ela treina, mais errado ainda, o trapézio desenvolve mais, né? Ela começa a ter como a testosterona, quando ela entra, ela baixa estrogênio, e a gente falou que o estrogênio dá essa curvatura, quando você vê mais testosterona, a tendência é que a gente faça isso aqui, ó, fique mais reta. Então, o que é isso? Não é um padrão masculino? Pescoço, face, né? Trapézio, né? E a cintura mais fininha. Então, muitas atletas e outras mulheres fitness também perdem a mão na massa quando estão esquecendo do padrão feminino. Se você não quer seguir o padrão feminino, tá tudo certo. Mas se a tua margem, né, de segurança é essa curvatura, até a quantidade não perder aí os traços femininos, não ficar com uma voz grossa, não ficar sem cabelo, não ficar com essa linha de cintura mais larga, mais quadrada. Tem que levar em consideração aí a quantidade e a qualidade também, né? E daí não adianta se chamar de mesomorfa. Ah, eu sou mesomorfa. Não, você tá anabolizada. É diferente. E muitos desses colaterais não tem volta, né? Não tem uma vez feito, não tem como clitóris não volta, voz não volta, cabelo você põe um mega hair, né? Um tic-tac, ali você engana um pouco. Mas existem alterações que não voltam. E outra coisa, muito importante, a testosterona altera muito o humor. E a gente já tem uma vida aí corrida, você já tem o seu ciclo menstrual para se preocupar, algumas com filho, outras com não, enfim, cada uma, vários né, fatores podem interferir. E quando a testosterona entra num momento inadequado, numa concentração inadequada, você também tem prejuízos do seu comportamento. Finalizamos aqui a aula 3 e quanta coisa incrível aconteceu nessa semana, né? Quanto conhecimento compartilhado, né? Eu vou voltar lá para a aula 1, onde a gente falou de treinamento, falou de métodos de treino, de periodização, de exercícios da maneira correta. E também identificamos aí alguns erros comuns que acontecem no treinamento. Falamos sobre quantidade de séries, número de repetições. Tenho certeza que após essa aula aí você já vai ter um direcionamento muito legal e vai colocar em prática aí no dia seguinte, né, que você assistiu essa aula. E aí a gente foi lá para a aula 2, onde a gente falou de nutrição. E descobrimos que a nutrição é muito importante. Aliás, ela é fundamental para que possamos atingir os nossos resultados. E aí a gente falou de macronutrientes, falou de carboidratos, de proteína, de gordura. Descobrimos aí quais os alimentos que vocês precisam incluir na dieta e quais são os alimentos que não são legais, né? Os vilões. Mostramos lá uma mesa farta, com muita comida. Fizemos um café da manhã, um almoço e um café da tarde juntos. E depois chegamos aqui nessa aula, onde eu mostrei para você como fazer uma avaliação, quais são os pontos que você precisa evidenciar no seu corpo. E aí tivemos a presença da doutora Tatiane Faria, falando para vocês de biotipo, falando de ciclo hormonal, de como isso interfere, né? No treinamento, na performance, no rendimento. Foi uma aula muito bacana, essa aula que vocês viram hoje. Tenho certeza que vocês também adoraram essa aula. Para mim foi muito prazerosa fazer essa aula, né? Levar todo esse conteúdo aí para vocês, porque foi colocando em prática tudo isso que eu falei para vocês que eu transformei o meu físico e o físico de milhares de outras mulheres pelo mundo todo. E eu diria que agora você tem todo esse conhecimento para colocar tudo isso em prática. E foi pensando nisso que eu quis criar uma oportunidade para continuar levando esse conhecimento para milhares de outras mulheres. E com isso eu criei o Team Angela Borges. É um programa de treinamento completo. Vocês terão a oportunidade de ter instrução de profissional de nutrição, de médico do esporte, profissional falando aí da área hormonal. Mas agora vamos voltar aqui um pouquinho para o treinamento. Quando eu falo treinamento, o que se entende com treinamento dentro do programa Team Angela Borges? É um programa de treinamento onde você, sendo iniciante, intermediário ou avançado, esse programa é para você. Ou seja, se você nunca entrou na academia, lá vai ter um módulo de treino iniciantes.
Iniciantes para quem está na academia, mas iniciantes para quem vai treinar em casa também. Porque de repente você pode estar se perguntando: ah, mas eu não vou para academia, eu tenho alguns equipamentos, eu treino na minha casa. O programa de treinamento ele é para mim? Sim, ele é para você. Porque assim como quem treina na academia, quem vai iniciar, ou quem já é intermediário, ou para quem é avançado, né? E quando eu falo de nível avançado, lá vocês vão encontrar 9 treinos. Por que 9 treinos? Porque eu troco o treino a cada 6 semanas. Então vocês vão ficar comigo aí por 1 ano e vão ter aí 9 treinos diferentes, todos eles periodizados, pensado na evolução. Mas Ângela, eu quero emagrecer e a outra pessoa quer ganhar massa muscular. O teu programa de treino ele é para mim? Com certeza. Algo que vocês precisam sempre levar em consideração é que musculação é essencial tanto para quem quer perder gordura quanto para quem quer ganhar massa muscular. Mas então qual é a diferença? A diferença vai estar na alimentação e nos exercícios aeróbios. E lá vocês vão ter todas essas prescrições de quando, como eu devo fazer meu exercício aeróbio. Tanto para quem quer emagrecer quanto para quem quer ganhar massa muscular. E as mulheres que decidiram, optaram por treinar em casa, também vão ter a mesma periodização de treino. Ou seja, eu estou trazendo o treino da musculação, da sala de musculação, para vocês que treinam em casa. E por isso que ele é tão completo. Então vai ter tudo, gente. Tudo que vocês imaginar vai ter dentro desse programa de treinamento. Inclusive vídeos. Ah, não sei fazer cadeira extensora. Se esse exercício estiver prescrito para você, do lado desse exercício vai ter um vídeo explicativo. Então você vai aprender realmente a fazer esse exercício. E por que isso é muito importante? Porque além de evitar lesões, vai fazer com que esse treino seja realmente efetivo. E ele acontece tanto para quem vai para a sala de musculação e também para aquelas mulheres que optaram em treinar em casa. Esse programa que é tão completo também inclui a nutrição. E lá nesse módulo de nutrição, vocês vão aprender muito mais do que só dividir aqui os alimentos e saber o que é macro, micronutrientes. Vocês vão aprender a calcular a própria dieta. E olha como ele é específico. Porque as pessoas podem estar perguntando, mas isso é para mim? Isso é individual? E claro que é individual, porque você vai calcular a sua própria dieta com base no seu gasto calórico, na sua atividade física, no seu peso e no seu objetivo. Então vocês nunca mais vão ficar dependentes, por exemplo, de ter que ficar indo no nutricionista todo mês. E esse é um conhecimento que é seu, ninguém mais vai te tirar. E sabe a doutora Tatiane Faria que vocês conheceram hoje aqui? Então, vai ter um módulo inteiro falando sobre recursos ergogênicos, onde você vai entender a importância disso no seu resultado, a importância disso para você ganhar massa muscular ou até mesmo perder gordura. Esse é um módulo muito completo que eu tenho certeza que após você assistir ele, você vai sair dali fazendo escolhas muito melhores. E ainda tem muito mais. Tem módulo de mobilidade, tem um check-in semanal, que é onde você manda suas fotos para a gente comparar os seus resultados. Tem um módulo onde você vai aprender a fazer uma autoavaliação e claro que você vai ter um contato comigo. Eu não ia criar um programa de treinamento onde eu vou mentorar você e você não teria nenhum contato comigo. E como isso vai acontecer, Ângela? Através de lives exclusivas feitas para as alunas do Team Ângela Borges. Ou seja, você vai perguntar para mim e eu vou responder para você todas as suas dúvidas. E você pode estar se perguntando quanto custa tudo isso? Quanto custa para fazer parte do Team Ângela Borges e ter esse programa de treinamento tão completo? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. A minha consultoria particular custa $1.000, ou seja, mais ou menos R$6.000. E eu nem tenho muitas vagas. Um nutricionista, um bom nutricionista, vai cobrar aí em torno de R$1.000, R$1.500 uma consulta. E eu nem vou falar o valor de um médico do esporte ou um profissional da farmacologia, que é um tema, um assunto que vocês vão encontrar aqui dentro do meu programa de treinamento. E na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou te dar a oportunidade para fazer parte do Team Ângela Borges, para entrar para o meu programa de treinamento. E nesse próximo vídeo você vai saber tudo, vai saber como entrar para o programa de treinamento, quanto custa esse programa tão completo, vai saber quais as formas de pagamento
e o detalhamento de tudo que você recebe dentro dele. Além de falar os detalhes de como você faz para se inscrever, eu vou te dar também alguns presentes. E um deles eu vou adiantar agora, para você que está aqui assistindo essa aula. Então presta atenção, ó. Eu falei que eu ia abrir às 8, né, o carrinho, mas para vocês e só quem assistiu essa aula aqui vai saber, eu vou abrir esse carrinho às 7 horas da manhã. E quem entrar pro meu time das 7 da manhã até as 9 da manhã vai ganhar um presente que é a aula online de LCC, que foi o método que eu criei de linha de cintura compacta. E você não perca essa oportunidade de aprender de vez como ter a cinturinha dos sonhos. Só para você ter noção, uma aula de 1 hora de LCC custa R$ 1.500 e você vai ganhar de presente entrando para o Team Angela Borges das 7 da manhã até as 9 da manhã desta segunda-feira. Então não dá bobeira aí, entra para o programa de treinamento, coloca o despertador para as 7 horas da manhã e eu espero você lá. Um beijo!